Senta aí. Vamos falar sobre aquele passo. Você sabe qual é. Não precisa me dizer. Ele está aí, na sua mente, agora mesmo, enquanto você me ouve. É aquela conversa que você está evitando. É aquele enviar que você não aperta. É aquela matrícula que você não faz. É aquele eu te amo, ou aquele adeus que está entalado na sua garganta. É aquele passo. O passo que te dá um frio na espinha só de pensar. E você passa os dias se distraindo, se ocupando, fazendo qualquer outra coisa para não ter que olhar para ele. E eu estou aqui para te dizer uma coisa que você já sente no fundo da alma. Esse passo, esse exato passo que você está com tanto medo de dar, pode ser o que vai mudar tudo. E por que esse passo dá tanto medo? Porque ele representa o fim de um mundo. O mundo que você conhece. Mesmo que esse mundo seja uma merda, mesmo que seja um lugar de insatisfação e tédio, ele é conhecido. É familiar? Você sabe o nome de todas as ruas nesse bairro da sua vida. Você conhece os buracos, as esquinas perigosas. Você sabe como sobreviver aí. O passo que te assusta é um passo para fora do mapa. É um passo para o desconhecido. E o seu cérebro, essa máquina de sobrevivência, odeia o desconhecido mais do que qualquer outra coisa. Ele prefere a infelicidade familiar, a felicidade incerta. E ele vai te dar 1000 razões, lógicas, 1000 desculpas bem elaboradas, para você ficar exatamente onde está. Para não dar o passo. Porque lá fora, no território desconhecido, ele não tem o controle. E o que é esse medo, de verdade? Na maioria das vezes não é medo do passo em si, é medo das consequências, é medo do que vem depois. E se eu pedir demissão e não encontrar outro emprego? E se eu me declarar e for rejeitado? E se eu começar um negócio e falir? A gente cria um filme de terror na nossa cabeça sobre o futuro, um filme com os piores efeitos especiais, o pior roteiro, e a gente assiste no repeat, e a gente esquece de uma coisa fundamental. Esse filme não é real, é uma fantasia criada pela sua ansiedade. Você está sofrendo por uma catástrofe que só aconteceu na sua imaginação, e você está permitindo que essa ficção científica de 5ª categoria dite as regras da sua vida real. Agora, vamos fazer um exercício diferente. Vamos parar de olhar para o abismo do que pode dar errado e vamos olhar para a prisão do que vai continuar igual. Pensa comigo. Se você não der o passo, o que acontece? A resposta é assustadoramente simples. Nada. O amanhã vai ser igual a hoje. A semana que vem vai ser igual a essa. O ano que vem vai ser um eco do ano que passou. A mesma frustração, a mesma sensação de estagnação, a mesma vozinha na sua cabeça se perguntando, e se? E essa, meu amigo, deveria ser a imagem que te aterroriza de verdade. Não a imagem do fracasso, mas a imagem da repetição. O fracasso, pelo menos, é uma história para contar. A estagnação é só uma página em branco. O verdadeiro risco não é dar o passo e cair. O verdadeiro risco é ficar parado e morrer por dentro, um dia de cada vez. E por que esse passo muda tudo? Não é pelo resultado externo. Não é porque você vai ficar rico ou famoso ou encontrar o amor da sua vida no dia seguinte. Talvez nada disso aconteça. A mudança não é do lado de fora. A mudança é do lado de dentro. No exato momento em que você decide e dá o passo, algo se quebra. A identidade do cara que tem medo, do cara que hesita, começa a rachar. E uma nova identidade começa a nascer, a do cara que, mesmo com medo, faz. E essa mudança de identidade é a mãe de todas as outras mudanças. Você prova para si mesmo, não com palavras, mas com ação, que você não é mais um prisioneiro do seu próprio medo. Você se torna o autor da sua história, não mais apenas um leitor passivo. E essa sensação, essa prova, ninguém pode tirar de você. Pensa na sua vida como um rio que foi represado. Toda essa energia, todo esse potencial está ali, parado, estagnado, criando lodo. A sua hesitação, o seu medo de dar o passo, é a represa. E você fica ali, olhando para a água parada, se perguntando por que nada flui. O passo é a dinamite, é o ato de explodir a represa. E no começo, é caótico. A água sai com uma força brutal, descontrolada, levando tudo pela frente. Pode ser assustador. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o rio está correndo. A energia está em movimento. E a vida, meu amigo, é movimento. A estagnação é a morte. Ao dar o passo, você não está apenas tomando uma decisão. Você está liberando um fluxo de energia que estava preso dentro de você. E essa energia começa a abrir novos caminhos, a criar novas paisagens na sua vida, de formas que você não conseguia nem imaginar quando estava olhando para a água parada. E uma das razões pelas quais a gente não dá o passo é porque a gente está esperando o momento perfeito. O alinhamento dos planetas, o sinal divino, a certeza absoluta de que vai dar certo. Deixa eu te contar um segredo. O momento perfeito não existe. É uma miragem.
É uma desculpa que a sua mente cria para te manter na inércia. Sempre vai ter uma razão para esperar mais um pouco. Vou esperar a economia melhorar, vou esperar as crianças crescerem, vou esperar ter mais dinheiro. É uma lista infinita. A verdade é que você não precisa de um momento perfeito. Você só precisa de um momento. E o único momento que você tem é o agora. O passo não precisa ser perfeito. Ele pode ser desajeitado, mal planejado, cheio de dúvidas. Não importa. Um passo imperfeito dado hoje vale infinitamente mais do que um passo perfeito que você planeja dar amanhã. E a gente se assusta porque a gente olha para o passo como um salto de um penhasco. Mas não precisa ser. Você pode quebrar o passo em pedaços menores, quase ridículos. O passo que te assusta é pedir demissão? O mini passo de hoje é atualizar uma linha no seu currículo. O passo que te assusta é começar um canal no YouTube. O mini passo de hoje é pegar o celular e gravar um vídeo de 10 segundos que você nunca vai postar. O passo que te assusta é terminar um relacionamento? O mini passo de hoje é escrever numa folha de papel o porquê. A ideia é criar movimento, é tirar a decisão do reino abstrato e aterrorizante da sua mente e trazê-la para o mundo físico e gerenciável da ação. Um passo pequeno não assusta o seu cérebro. E ele tem um efeito poderoso. Ele te coloca no caminho. E um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Agora, vamos falar sobre o arrependimento. A gente tem muito medo de dar o passo e se arrepender. E se eu me arrepender de ter largado o emprego? E se eu me arrepender de ter terminado? É um medo válido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual arrependimento é pior? O arrependimento de ter tentado e falhado? Ou o arrependimento de nunca ter tentado? O arrependimento da ação ou o arrependimento da omissão? O arrependimento da ação dói por um tempo, mas ele te ensina, te fortalece, vira uma cicatriz de guerra, uma história para contar. O arrependimento da omissão, o do e se, esse te assombra para sempre. É um fantasma que senta ao seu lado no seu leito de morte e te pergunta com um sorriso triste: como teria sido? E você não terá a resposta. Esse é o verdadeiro inferno. E às vezes, o passo é grande demais para dar sozinho. E o nosso orgulho, a nossa necessidade de parecer forte e autossuficiente, nos impede de fazer a coisa mais óbvia: pedir ajuda. O passo que você tem medo de dar talvez seja o de pegar o telefone e ligar para um amigo. Talvez seja o de marcar uma consulta com um terapeuta. Talvez seja o de contratar um mentor. A gente acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Que idiotice. Pedir ajuda é um sinal de força. É o reconhecimento de que você não tem todas as respostas. É a humildade de aprender com quem já trilhou o caminho. O passo mais corajoso que você pode dar, muitas vezes, é o passo na direção de outra pessoa. É admitir: eu não consigo fazer isso sozinho. Você me ajuda? E no fundo, o medo de dar o passo é o medo de perder quem você é. Mesmo que você não goste de quem você é agora, essa identidade é tudo que você conhece. Você quer o cara do emprego estável, você é o cara que está no relacionamento longo, você é o cara que sempre morou na mesma cidade. Dar o passo ameaça essa etiqueta. Se você não é mais isso, quem você é? E a resposta é: você não sabe ainda. E isso é aterrorizante e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Dar o passo é um ato de fé. Não fé em Deus ou no universo. É fé em si mesmo. Fé na sua capacidade de se virar, de aprender, de se adaptar, de se tornar a pessoa que você precisa ser do outro lado. Você não precisa saber quem você vai se tornar. Você só precisa estar disposto a deixar para trás quem você foi. Então, no final das contas, a vida se resume a uma série de passos. E os passos que mais importam, os que definem o seu destino, são quase sempre os que você está com mais medo de dar. Porque o medo é uma bússola. O medo aponta para o norte do seu crescimento. A coisa que você mais teme é, muitas vezes, a coisa que você mais precisa fazer. É o seu próximo nível te chamando. E ele exige um preço para entrar. O preço é a coragem de dar um passo no escuro. A sua vida inteira pode estar do outro lado de uma decisão de 10 segundos. Uma decisão que você está adiando há meses, talvez anos. A sua vida, a vida que você sonha, a versão de você que você admira, não está em algum futuro distante. Ela está do outro lado desse passo, literalmente. É um portal. E o medo que você sente é o guardião desse portal. Ele está ali para testar se você realmente quer passar. E a maioria das pessoas falha no teste. Elas veem o guardião, se assustam e dão meia volta, voltando para a segurança da vida que já conhecem. E passam o resto dos seus dias se perguntando o que havia do outro lado. Não seja essa pessoa. Entenda que o tamanho do medo é proporcional ao tamanho da transformação que te espera. Se o medo é pequeno, a mudança é pequena.
Se o medo é gigante, paralisante, é porque o passo que você está prestes a dar tem o poder de mudar absolutamente tudo. Então é isso, a conversa acaba aqui. E agora, a única coisa que importa é o que você vai fazer. Você vai continuar circulando ao redor desse passo, como um abutre esperando a coragem morrer? Ou você vai respirar fundo e colocar um pé na frente do outro? O desafio não é você me dizer qual é o passo. O desafio é você desligar isso aqui e dar o menor, mais minúsculo passo na direção dele. Mande a mensagem. Escreva a primeira linha, faça a porra da ligação. Não amanhã, agora. Porque o futuro não é decidido em grandes momentos heróicos. Ele é decidido nesses pequenos instantes de coragem, quando o medo está gritando e, mesmo assim, você escolhe avançar. A sua nova vida está esperando. Ela está do outro lado de um único passo. Vai lá buscar.